Boa noite, pessoal da Odontologia Hospitalar, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula sobre exames complementares na odontologia, certo? Fazendo parte da nossa ementa. Então a gente vai começar falando do hemograma, tá? Noções básicas hematológicas da assistência clínica ao paciente cirúrgico. Esse paciente cirúrgico pode ser um paciente de qualquer procedimento terapêutico em odontologia, tá? Podemos colocar como paciente de odontologia, paciente médico, do paciente de uma forma geral. Vamos lá então. O hemograma, pessoal, é a medição das células sanguíneas, tá? Ele recebe o nome, a palavra hemo é sangue, grama seria medida, contagem das células sanguíneas. Ele é formado pelo eritrograma, pelo leucograma e pela plaquetometria. Nós vamos estudar cada um deles, tá? Então, o hemograma, que é a leitura do sangue, tá? A medição das células sanguíneas, ele se subdivide em eritrograma, leucograma e plaquetometria, tá? Esses elementos sanguíneos, são os elementos sanguíneos, tá? Então nós temos aqui um esboço de um quadro, de um exame, de um hemograma, tá? De um exame sanguíneo. Então nós temos aqui, vamos acompanhando o cursor. O hemograma, tá? Como foi feito o material, sangue total com EDTA, que é a solução que coloca para poder corar no laboratório. Método, automação, micros 60/BX. É coletado aqui a data de coleta. É só para efeitos de aula isso aqui. Tá bom, pessoal? Então lá, eritrograma é a contagem das células vermelhas. Os eritrócitos, pessoal, são as células vermelhas do sangue, tá? É a mesma coisa, eritrócito, células vermelhas, ou glóbulos vermelhos, tá? Então, no eritrograma, nós temos os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, ou células vermelhas. A média, num paciente adulto normal, é de 5,2 milímetros cúbicos, milhões por milímetros cúbicos, tá? 4,5 a 5,9 milhões por milímetros cúbicos. No eritrograma também, nós avaliamos a hemoglobina, tá? E ela é 12 gramas por cento, tá? Em média aqui de 12 a 17,5 gramas por cento. Nós temos o hematócrito, depois nós vamos destrinchar um por um desses elementos aqui. O hematócrito, 46%. Nós temos o VCM, 88,46%. O 3, que é a unidade de medida, certo? Nós vamos destrinchar ela mais para frente também. Ela varia de 80 a 100 o 3. HCM, 23,8 PG. Nós vamos destrinchar essa unidade de medida, tá? Aqui é a variância dela. CHCM, 26,09%, 31 a 36% é a variância dela. Algumas observações que alguns exames trazem. Aí nós entramos no leucograma. Leucograma é a medida dos leucócitos, tá? E seus componentes, e suas células. Os leucócitos são as células brancas ou glóbulos brancos. Nós vimos aqui os glóbulos vermelhos e agora os glóbulos brancos, tá? Então os leucócitos em média, pessoal, eles são de 8.700 por milímetro cúbico, vai de 4.000, variando de 4.500 a 11.500 por milímetro cúbico, tá? Unidades, elementos. Eles se subdividem em neutrófilos, 67% dessa quantidade aqui, os metamielócitos, certo? Que é um tipo de neutrófilo, geralmente não tem a contagem, é zero para ele, 0%, variação até 1%, ou até 100 por milímetros cúbicos. Aí um outro tipo de neutrófilos, bastões ou bastonetes, também 0% na média,
mas ele varia até 4% ou até 400 milímetros cúbicos. E um outro tipo de neutrófilos, que são segmentados, que é 67%, que pode ser, variando em milímetros cúbicos, 5.829 milímetros cúbicos, a variação de 36% a 66%, e tem essa outra variação aqui, em média, de 2.000 a 7.500 milímetros cúbicos. Nós temos os eosinófilos, também um tipo de leucócitos, tá? De neutrófilos. Nós temos os basófilos, que também são leucócitos. Nós temos os linfócitos e os monócitos, cada um com a sua porcentagem aqui, 2%, 28%, 0%, 3%. E a unidade aqui em milímetros cúbicos e as suas variações, tá? E por último, dois elementos sanguíneos, nós temos as plaquetas, tá? O que as plaquetas fazem? São responsáveis pela coagulação sanguínea. Sem as plaquetas, o nosso sangue não se coagulam, elas trabalham na cascata de coagulação. Aí a gente vai sangrar até morrer. Começar a ter sangramento pela pele, pela mucosa, pela boca, pela gengiva, pela narina. Então elas são responsáveis pela coagulação do sangue. Em média, elas ficam de 280 mil milímetros cúbicos. Elas podem ir até mais, tá? 150 mil a 400 mil. Certo, pessoal? Agora nós vamos no próximo slide destrinchar um por um disso aqui. Então vamos lá. Eritrograma, como eu falei para vocês, são os eritrócitos, são as células vermelhas, as hemácias. Então eles são contagens de hemácias, células vermelhas. Esse é o significado de eritrócitos ou eritrograma, tá? O que é hemoglobina? Lá no nosso quadro, lá na foto do exame, aparece a palavra hemoglobina. É uma proteína, pessoal. Ela existe no interior da hemácia, ela fica dentro da hemácia, tá? Tem a função de carrear oxigênio pelo sangue. Sem a hemoglobina, o oxigênio não é levado para os tecidos do corpo todo, tá? É levado pelo sangue, só que ela fica dentro da hemácia. Certo? É uma proteína que fica dentro da hemácia e ela é que leva a molécula de oxigênio. Certo? Hematócrito. O que é o hematócrito? É a porcentagem da massa de hemácias, tá? Hemácias. Em um determinado volume de sangue. Nós temos aqui então a porcentagem da massa, ou seja, a porcentagem do peso da hemácia em um determinado volume de sangue. Isso quer dizer hematócrito. Hemoglobina é outra coisa. VCM, como está lá no nosso exemplo do exame lá. O que quer dizer letra por letra? Volume corpuscular médio. O que quer dizer isso? É o volume de hemácias em femtolitros. Lembra que eu falei que ia destrinchar a unidade de medida? Então representa volume, tá? Ou micrômetro cúbico, certo? Que é aquele U3 lá, em um determinado volume de sangue. Olha só, VCM, vou voltar lá, aqui ó, esse U3 aqui é o micrômetro cúbico, tá? Então voltando. Em um determinado volume de sangue. Então VCM quer dizer isso aqui, quando você quer saber o volume da hemácia, em femtolitros, o micrômetro cúbico, em um determinado volume de hemácias. Então aqui é a porcentagem da hemácia e aqui é o volume da hemácia. Continuando, HCM é hemoglobina corpuscular média. Essa sigla aqui quer dizer isso. O que quer dizer? É o peso da hemoglobina em picogramas na média das hemácias. Então voltando lá, HCM, hemoglobina corpuscular média, esse PG aqui é picogramas, pessoal, tá? Estou destrinchando ele neste slide aqui. Certo? Picogramas na média das hemácias. Continuando, nós temos o CHCM, logo abaixo, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, tá? Então, concentração média de hemoglobina na média das hemácias. Então, aqui é a concentração dessa HCM. Então, é CHCM. É uma concentração média de hemoglobina na média da hemácia. Só que é da hemoglobina corpuscular média. Estão entendendo?
Então, com uma boa leitura aqui, com atenção, vocês vão fixar bem cada significado desses elementos aqui, correto? Vamos passar para frente no nosso slide. Entramos agora, nós estávamos falando do eritrograma, agora nós entramos no leucograma, que são os leucócitos, as células brancas, tá? Então a contagem dos leucócitos, o leucograma é a contagem dos leucócitos. Nós temos dois tipos de leucócitos, pessoal. Quais são eles? Os granulócitos. Estou falando em grânulo, então quer dizer o quê? Tem alguma granulação dentro deles, certo? E nós temos os agranulócitos. A é um sufixo de ausência, tá? Então não tem grânulo dentro deles. Então vamos lá? Granulócitos possuem granulações no citoplasma, sendo a maioria lisossomos. Então os grânulos que estão dentro do citoplasma dos granulócitos, da célula granulócito, a maioria são lisossomos, tá? Componentes celulares, certo? Organelas celulares. Os agranulócitos, aliás, continuando aqui nos granulócitos, eles são polimorfonucleares, a abreviação é PMNS, polimorfonucleares, então tem várias formas de núcleos, tá? Certo? Ou seja, tem mais de um núcleo. E eles se subdividem em neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Vamos voltar aqui para vocês verem, ó. Neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá? Os neutrófilos se subdividem nesses três aqui e os leucócitos granulócitos são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, sendo que os neutrófilos se subdividem em metamielócitos, bastonetes e segmentados, certo, pessoal? E os outros dois lá de baixo vão ser os agranulócitos, certo? Então tá, agora vamos nos agranulócitos. São mononucleares, só tem um núcleo, sendo que os granulócitos têm mais de um núcleo com várias formas, tá? E quais são eles? São aqueles dois últimos lá do nosso hemograma, que são os monócitos e os linfócitos. A primeiro momento, pessoal, parece um pouco confuso, mas se ler com atenção e estudar isso aqui, não tem dificuldade de entender, de compreender. Continuando, olha só, agora vamos destrinchar um por um deles, tá? Vamos agora para os granulócitos, que são os neutrófilos, se subdividem em neutrófilos, certo, pessoal? Quando os neutrófilos estão aumentados, aparece o aumento deles além daquele valor de referência. O que quer dizer? Isso aqui é saber ler hemograma. Aqui que está o aprendizado da leitura do hemograma. O que quer dizer quando aparece neutrófilos aumentados? Os neutrófilos se subdividem em três elementos, tá? Quando eles aumentam além do índice de referência, em quantidade ali, seja lá em milímetros cúbicos, e pode ser que o paciente está apresentando uma infecção bacteriana, uma lesão tecidual qualquer, exemplo, uma infecção do miocárdio, queimadura ou lesão por esmagamento, então quer seja um trauma qualquer, leucemia, que é um tipo de câncer no sangue, e uremia. O que é uremia, pessoal? Aumento da ureia no sangue, ou seja, o que é a ureia? A ureia e a creatinina são substâncias que servem para medir a função renal básica. Elas são colhidas no sangue, tá? É coletada no sangue, avaliada por uma coleta sanguínea, num determinado volume de sangue. Se você tem um aumento de ureia, ela significa uremia, a palavra correta, certo? Os neutrófilos, que se subdividem em três lá, diminuídos, ou seja, abaixo do valor de referência, quer dizer o quê? Isso aqui é a leitura de hemograma, tá? Anemia aplásica, infecção renal, drogas, radiação, diálise renal,
Anemia aplásica é o seguinte: a ausência, plasia, formação de tecidos, ou seja, não estão sendo produzidos esses leucócitos na medula óssea. Então, está zerando ou está bem diminuído, praticamente zerado, a produção de leucócitos, tá? De glóbulos brancos na medula óssea. Eles são produzidos na medula óssea. Aplasia quer dizer ausência dessas células, tá? Então, aí o paciente fica anêmico, certo? É chamada doença anemia aplásica. Infecção renal, um problema de infecção nos rins. Uso de drogas, tá? Pode ser drogas lícitas ou ilícitas também levam a esse problema em excesso. Radiação, tá? E diálise renal. Continuando. Nós estamos aqui nos granulócitos, pessoal. Olha lá, a gente falou dos neutrófilos, agora nós vamos falar dos eosinófilos. Os granulócitos dividem em três, os neutrófilos em três. Agora vamos para os eosinófilos. Quando os eosinófilos estão aumentados, o que pode estar apresentando para a gente? Que leitura a gente pode fazer nesse hemograma? Eosinófilo aumentado quer dizer, o paciente pode estar com quadro alérgico, com parasitas, parasitose, malignidades, doenças malignas, drogas, excesso de drogas circulante no sangue, asma, doença de Addison e doenças vasculares do colágeno. A doença de Addison, pessoal, é uma doença que ataca as glândulas suprarrenais, aquelas glândulas que ficam em cima do fígado, como ficam dois chapéuzinhos em cima do fígado, certo? As suprarrenais ficam inflamadas e aí elas têm dificuldade na produção do hormônio corticotropina, certo? Ou adenocorticotrópico, certo? Eles diminuem. Na doença de Addison, há uma diminuição da produção do hormônio adenocorticotrópico, certo? Aí o paciente sente o quê? Cansaço, fadiga, não tem vontade de fazer nada, tem muita dificuldade de se locomover por causa da ausência da diminuição da produção desse hormônio aqui, tá? E também leva à produção de doenças vasculares do colágeno. Quando nós temos os eosinófilos diminuídos, o que a gente pode pensar? Pode pensar em estresse, infecção, trauma, queimadura, tá? Até o estresse tecidual ou o próprio estresse de origem emocional. E nós temos um aumento na produção do hormônio adenocorticotrópico, que é produzido lá na suprarrenal, tá? Que a sigla dele é o ACTH. Aí, quando ele aumenta, acontece o oposto. A doença não é mais de Addison, passa a se chamar síndrome de Cushing. E como que ela se manifesta? Ela se manifesta com acúmulos de depósitos de gordura em determinadas regiões do corpo do ser humano. Barriga, ombro, alguma parte da cintura, começam aquelas bolas gordurosas aparecendo. O paciente perde tônus muscular, sente um pouco de dificuldade para andar, há uma perda óssea no corpo do paciente, uma perda do tônus muscular, que é devido à perda do colágeno, certo? Então é o inverso uma da outra. A síndrome de Cushing é o aumento do hormônio adenocorticotrópico. E na doença de Addison, nós temos a diminuição, certo? Do hormônio adenocorticotrópico. Continuando. Nós temos o último dos granulócitos, que é o basófilo, certo? Ele é aumentado, o que a gente pode pensar? O que o paciente pode estar tendo? Uma leucemia mieloide crônica, que é um tipo de câncer do sangue. Pode ter uma policitemia vera. O que é policitemia vera? Começa a medula óssea a produzir célula branca demais, leucócitos demais. Todas as células começam a ser produzidas demais. Aí dá uma doença chamada policitemia vera. Recuperação após infecção, tá? Ou hipotireoidismo. Raramente, mas pode-se pensar em hipotireoidismo, tá? Isso é um basófilo aumentado. Diminuído, o que nós podemos ter? Febre reumática aguda, que é uma doença infecciosa.
pneumonia pneumonia lobar, que quer dizer um dos lobos do pulmão, tá? Ele sofre um processo infeccioso, pode ser viral, pode ser bacteriano, fúngico. Tratamento com esteroides, paciente que faz muito uso de tratamento com esteroides, pode diminuir o número de basófilos, tá? Estresse e tireotoxicose, hipertireoidismo, ou seja, a tireoide começa a ficar, na produção de hormônio, produz em excesso, começa a ficar tóxico, certo? Aí dá o quadro chamado de hipertireoidismo. Correto, pessoal? Agora, nós vamos para os agranulócitos, que são aquele outro tipo, os mononucleares, tipos de leucócitos. Temos polimorfonucleares, que são os granulócitos, e os agranulócitos, que são os mononucleares. Está no slide anterior, pessoal. Então, vamos lá. Quais são eles? Nós temos dois, são os monócitos. Quando eles aparecem aumentados, o que a gente pode estar tendo no corpo, está acontecendo com o corpo humano? Endocardite bacteriana subaguda, inflamação no endocárdio, tá? O músculo do coração, certo? De dentro do coração, tá? Nós temos o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. Então, o músculo de dentro do coração, tá? O tecido lá de dentro, muscular do coração, tá? TB, que é tuberculoses, são doenças que acometem o pulmão, doenças infecciosas. Infecção por protozoários, que é uma parasitose, tá? E leucemia e doença do colágeno. Leucemia é um tipo de sangue, de câncer de sangue, existe uma variedade delas, certo? E a doença do colágeno, ou seja, você tem dificuldade na produção do colágeno, de células colágenas, que dá tonicidade, dá resistência muscular, dá elasticidade na pele, certo? Então a pele fica flácida, perde o turgor, todas essas situações. Então, quando os monócitos estão aumentados, a gente pode pensar nessas doenças aqui. Quando eles estão diminuídos, nós podemos pensar em aplasia da medula óssea. O que é isso? Em vez de ter a policitemia vera, vai ter que é aumento das células brancas produzidas na medula óssea, nós vamos ter a aplasia da medula óssea, ou seja, vai deixar de produzir as células brancas. Aí, o que vai aparecer? Vai acusar uma diminuição do valor de referência do monócito. Então, é esse o significado dos monócitos diminuídos. Certo, pessoal? Continuando aqui. Os agranulócitos. Aí nós temos também os linfócitos, tá? Nós temos os monócitos, voltando aqui no slide anterior. São dois, monócitos, agora está faltando o último, que é os linfócitos, certo? Quando os linfócitos estão aumentados, que é um tipo de leucócito agranulócitos ou mononucleares, tá? O que a gente pode ter? Infecções, só que geralmente essas infecções são de caráter viral, tá? Sempre você pensa em infecção viral quando você tem linfócito aumentado. Leucemia linfótica, certo? Aguda, também um tipo de câncer de sangue, ou crônica, tuberculose e mononucleose, tá? Doença do beijo, que é ocasionada pelo vírus Epstein-Barr. É uma infecção viral que acomete a laringe, a faringe, dá toda aquela sintomatologia de doença viral, uma virose, ela vem forte, a pessoa fica bem prostrada, mas ela tem um ciclo dela. Tem que só manter o organismo com analgésicos, anti-inflamatórios, repouso, muita hidratação, certo? Então é isso aqui, são os linfócitos aumentados. Agora nós vamos ver eles diminuídos. O que causam os linfócitos diminuídos? Uremia, que eu falei que uremia é excesso de ureia no sangue, tá? Estresse, paciente estressado por vários motivos, queimaduras, tá? Lesões teciduais, trauma, esteroides, uso de esteroides, tá? Que são remédios em excesso, pode diminuir o número de linfócitos. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Num primeiro momento parece um pouco complicado entender tudo isso, mas se ler com atenção, vocês pegarem o slide, abrir o PowerPoint, dar uma estudada boa, não terão dificuldades, tá fácil de compreender. Eu coloquei bem mastigado para vocês entenderem o básico, tá, da interpretação de um hemograma. Prosseguindo, pessoal.
Continuando aqui nos leucócitos, nós temos tipos de leucócitos. Eles se subdividem em linfócitos. Se subdivide em linfócitos T, linfócitos B e linfócitos NK, certo? Os linfócitos T são linfócitos pré-timócitos, por isso que fala T de timócitos. Vão amadurecer no timo, que é uma glândula que a gente tem no corpo humano, tá? Os linfócitos B são os pré-búrsicas, elas amadurecem na medula óssea, tá? É lá dentro do osso, parte medular do osso. Os linfócitos NK também na medula óssea, são chamados natural killer, são linfócitos maiores, bem maiores no tamanho do que os T e o B. Então isso aqui é uma subdivisão dos linfócitos, que são leucócitos agranulócitos, tá? Tranquilo, tranquilo. Continuando, pessoal. Por último, na interpretação dos elementos do hemograma, pessoal, nós temos a plaquetometria, certo? O que é isso? É a contagem do número de plaquetas no sangue, certo? A plaqueta, como eu falei para vocês anteriormente, ela é responsável pela cascata de coagulação, pelos fatores de coagulação. Sem as plaquetas, o sangue não coagula. A gente fica sangrando sem parar, certo? Elementos sanguíneos. Quando a gente falar em elementos sanguíneos, somente são esses três aqui, ó. Num volume de sangue total, qualquer volume de sangue total, 10 ml, 1 litro, meio litro, 250 ml, 500 ml, os elementos sanguíneos ou elementos do sangue, pessoal, são sempre esses três: hemácias, leucócitos e plaquetas, que eu destrinchei eles agora há pouco, principalmente as hemácias e os leucócitos para vocês, tá? E falei um pouco das plaquetas, da sua quantidade e da palavra plaquetometria, que é a contagem do número de plaquetas, que já vem no hemograma, certo? Plasma sanguíneo. Então, vou diferenciar para vocês. Elementos sanguíneos são esses três. O que é o plasma sanguíneo? É a parte líquida do sangue, representa 55% do seu volume. Então, vamos pegar um volume de meio litro de sangue, 55% desse volume é plasma, tá? Ele possui uma cor amarelada, ele é composto desses 55%, 90% dele é composição, é água, tá? Pegamos 55% de meio litro de sangue, aí 90% desses 55% é só água, a composição do plasma, ele tem uma cor amarelada. E o restante, pessoal, é composto por proteínas, fatores de coagulação, sais, lipídios, hormônios, vitaminas. Então, o plasma sanguíneo é composto de água, 90% da composição dele, e esses elementos aqui. Então, os elementos sanguíneos aqui não fazem parte do plasma. Então, o que é o plasma sanguíneo? É o sangue sem as hemácias, leucócitos e plaquetas, certo? Continuando aqui, nós temos o soro. Ah, professor, eu já ouvi falar em soro. O que seria o soro, pessoal? O soro é o plasma sem o fibrinogênio, tá? Que compõe na cascata de coagulação. Então, nós temos, no sangue, nós temos os elementos sanguíneos, que é hemácias, leucócitos e plaquetas. Tirando eles, nós vamos ter o plasma, que é composto por 90% de água e o restante por proteínas, fatores de coagulação, sais, lipídios, hormônios, vitaminas. E tirando o fibrinogênio do plasma, nós temos o soro sanguíneo. O sangue ele é todo fragmentado. Você pode, às vezes, só fazer a transfusão de plasma, pode fazer só o soro, pode fazer só dos elementos sanguíneos, posso pedir só hemácias, posso pedir só leucócitos, posso pedir só plaquetas, tá? Então, a tecnologia da biomedicina, das análises clínicas, da bioquímica, tem tecnologia para fragmentar o sangue. Antigamente, muitos anos atrás, décadas atrás, não tinha essa tecnologia, então sempre era sangue total. Então era mais difícil ter sangue, porque você, com uma unidade só de sangue, de volume, você consegue fragmentar em várias coisas, separar cada elemento desse.
em décadas passadas não tinha tecnologia para isso, sempre transfundia com sangue total. Agora não. Com a mesma unidade você consegue servir vários pacientes. Se aquele paciente está precisando só de concentrado de hemácias, é só concentrado de hemácias que nós vamos doar. Então, facilitou. A tecnologia veio a melhorar essa situação aí da questão de banco de sangue. Certo, pessoal? Pessoal, o nosso tempo, infelizmente, é de 30 minutos para essa aula. Então, nós paramos aqui, eu vou marcar o slide que a gente parou. Numa próxima aula, a gente vai continuar e vamos debater essa aula também na videoconferência, tá bom? De segunda-feira. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.